irmãos, a graça e paz. Glórias a Deus, mais um momento, podendo desfrutar da palavra do Senhor. Hoje eu queria trazer um devocional para mais uma reflexão e trata-se sobre tremor e temor, o quanto que nós que estamos na caminhada observamos se estamos tendo tremor e temor ao Senhor. Seguir os mandamentos, seguir a lei, seguir aquilo que a palavra nos diz, entender que o nosso Deus é soberano e que mesmo diante das situações adversas, Ele ainda é Deus. Entender que independente do momento que estamos passando, seja bom, mal, divertido, não divertido, se estamos saudáveis, se não estamos, a soberania de Deus é absoluta. E entender que Ele tem todo o poder para agir quando Ele quiser, mesmo em momentos que nós queremos que Ele haja e Ele permanece em silêncio, ainda assim Ele é soberano. Então, entender isso e se manter fiel à lei, aos estatutos de Deus, aquilo que Ele determinou para ser seguido, é ter temor, é respeitar ao seu Senhor, independente daquilo que ocorra. Nós temos como referência o livro de Jó. Jó foi um homem de muitas posses, um homem muito rico. Tinha uma grande família, muitos filhos. E certa vez, como os irmãos bem sabem, Satanás chegou até Deus e Deus falando de Jó para Satanás que Jó era um homem temente, era um homem fiel, que representava aquilo que era santidade, Tremor, temor, que era um homem justo. Satanás, porém, refuta Deus e dizendo que Jó só era daquele jeito como ele era porque ele tinha muitas posses, porque ele tinha muitas coisas que Deus favorecia Jó nesse quesito. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, levando assim todas as suas riquezas, todos os seus bens, os seus filhos, e mesmo assim Jó se mantém fiel, não se volta contra o seu Criador, contra o seu Senhor, e se mantém ali. Não contente, Satanás ainda volta e ainda questiona Deus sobre Jó. E Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, ou seja, na integridade física de Jó. Mas Deus ainda determina para que Satanás só haja até certo ponto, que não tire a vida de Jó, que poupe a vida de Jó. E Satanás assim o faz. Ele leva tudo que Jó tem, leva toda a saúde de Jó. Jó chega a ficar tão acometido pela doença que ninguém se aproxima mais dele. Ele coça suas feridas com um pedaço de caco de telha. Sua própria esposa diz para ele amaldiçoar o Deus que ele serve e morrer. Irmãos, quantos de nós não passamos por diversas situações assim, onde a nossa fé é testada pelas dificuldades, pelas coisas que nos tiram do sério? Às vezes é a situação, ou então determinada pessoa, determinada doença. E mesmo assim, irmãos, a palavra do Senhor pede, ordena
nos mostra o caminho para nos mantermos firmes e não nos desesperarmos. Entender que mesmo aquilo que ocorre é o plano de Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas não que tragasse ela, que pusesse fim na vida de Jó. E depois que Jó passou por tudo isso, Jó ainda chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas ele ainda não amaldiçoa o Senhor. Ele não se volta contra o seu Criador. Ele ainda tem o respeito, a reverência. Ele entende que o Deus que ele serve é soberano. E que mesmo Deus que enviou toda aquela bonança para ele, aquela vida maravilhosa que ele tinha, os filhos, enviou também todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Jó ali teve uma maturidade, irmãos, espiritual muito grande para conceber aquilo, entender que mesmo aquilo sendo ruim aos olhos humanos, aos nossos olhos, vinha de Deus, e que mesmo o mal é de Deus, porque Satanás só age naquilo que Deus permite. Então ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, fica irado, mas não se volta contra o seu Senhor. Então, irmãos, aqui eu acho essa passagem uma boa referência para nós, para que nós possamos refletir nisso, sobre o temor e o temor. E a sabedoria, irmãos, ela só vem do alto. Apartar-se do mal, fugir da aparência do mal, se deter em santidade, buscar mais da palavra, seguir os estatutos de Deus, seguir os mandamentos. Deus nos orienta para este caminho. A palavra nos orienta para este caminho. Se você, irmão, que às vezes se sente irritado com as coisas que andam acontecendo, frustrado, irado, irmãos, não sinta, entenda que mesmo nessa situação a soberania de Deus é muito grande. E mesmo com tudo isso, irmãos, não deixe a sua fé cair, não desanime o seu coração. Entenda que o Senhor que te trouxe a vida, que te chamou, está te permitindo passar por aquilo, pelaquela situação. Ele está te forjando para que de repente tenha um outro momento, você possa ajudar um outro irmão que esteja passando pela mesma situação que você está passando agora. E assim, ele está te forjando, assim como ele forjou a Jó. Depois que Jó passa por essa tribulação, Jó diz que conhece a Deus não mais de ouvir falar, mas sim de como ele andar, porque Jó teve essa experiência. E mesmo com tudo que aconteceu, ele se manteve fiel ao seu Senhor, ele se manteve com reverência, com respeito, entendendo quem é o Criador de todas as coisas, quem é soberano. Então eu espero, irmãos, que nós possamos nos manter assim como Jó. Irmãos, graças ao Senhor nós estamos aqui hoje em um momento, até mesmo no nosso país, que ainda nós não somos perseguidos em questão com risco de ser torturado, assassinado, que nem em diversos outros países acontecem. Mas, irmãos, mesmo em outros países, existem aqueles que são perseguidos e que passam por situações tão ruins quanto a de Jó, e que também não abrem mão, não amaldiçoam o seu Senhor, não desrespeitam o seu Senhor, não se voltam contra o seu Senhor, ainda mantém a linha, mantém a reverência
o amor, a fé. Irmãos, nós sabemos que tudo está caminhando para o fim. Nós sabemos que a volta do Senhor parece que nunca esteve tão perto. E quem sabe se amanhã ou depois não seremos nós passando por um momento de alta provação como Jó passou. Então, irmãos, espero que este texto possa ter chegado ao seu coração, que possa despertar o entendimento, que possa te alertar e servir como guia para entender que outros homens, nós e até os homens futuramente poderão ser testados, como diz a palavra do Senhor aqui, mas ainda assim o temor e o tremor do Senhor devem ser mantidos, entender que o nosso Deus é soberano e que Ele tem todo o poder. Amém? Fiquem com Deus. Paz.